Neemias capítulo 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias. Ora, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a capital, que veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. Eles me responderam: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província estão em grande aflição e opróbrio, também está derribado o muro de Jerusalém, e as suas portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido estas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. E disse: ó Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas o pacto e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e abertos os teus olhos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante-te, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, confessando eu os pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Sim, eu e a casa de meu pai pecamos. Na verdade temos procedido perversamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos, que ordenaste a teu servo Moisés. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo: se vós transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são os teus servos e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ó Senhor, que estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que se deleitam em temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Era eu então copeiro do rei. Neemias capítulo 2. Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, quando o vinho estava posto diante dele, que eu apanhei o vinho e o dei ao rei. Ora, eu nunca estivera triste na sua presença. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, visto que não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre! Como não há de estar triste o meu rosto, estando na cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas pelo fogo? Então o rei me perguntou: que me pedes agora? Orei, pois, ao Deus do céu. E disse ao rei: se for do agrado do rei, e se teu servo tiver achado graça diante de ti, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto a ele, me disse: quanto durará a tua viagem, e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu certo prazo. Eu disse ainda ao rei: se for do agrado do rei, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que eu chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, a fim de que me dê madeira para as vigas das portas do castelo que pertence à casa, e para o muro da cidade, e para a casa que eu houver de ocupar. E o rei mais deu, graças à mão benéfica do meu Deus sobre mim. Então fui ter com os governadores da além do rio, e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, ficaram extremamente agastados de que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei, pois, a Jerusalém, e estive ali 3 dias. Então de noite me levantei, eu e uns poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus pusera no coração para fazer por Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão aquele que eu montava. Assim saí de noite pela porta do vale, até a fonte do dragão, e até a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam demolidos, e as suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei adiante até a porta da fonte, e a piscina do rei, porém não havia lugar por onde pudesse passar o animal que eu montava. Ainda de noite subi pelo ribeiro, e contemplei o muro, e virando, entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fora nem o que eu fazia, pois até então eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres,
nem aos magistrados, nem aos demais que faziam a obra. Então eu lhes disse: bem vedes vós o triste estado em que estamos, como Jerusalém está assolada, e as suas portas queimadas a fogo. Vinde, pois, e edifiquemos o muro de Jerusalém, para que não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, e bem assim as palavras que o rei me tinha dito. Eles disseram: levantemo-nos, e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o Arábio, zombaram de nós, desprezaram-nos e disseram: o que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus do céu é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Neemias capítulo 3. Então se levantou Eliasibe, o sumo sacerdote, juntamente com os seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta das ovelhas, a qual consagraram, e lhe assentaram os batentes. Consagraram-na até a torre dos 100, até a torre de Enanel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao lado destes edificou Zacur, o filho de Inri. Os filhos de Asená edificaram a porta dos peixes, colocaram-lhe as vigas, e lhe assentaram os batentes, com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado fez os reparos Meremote, filho de Urias, filho de Acós, ao seu lado Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel, ao seu lado Zadok, filho de Baaná. Ao lado destes repararam os tecoitas, porém os seus nobres não meteram o pescoço ao serviço do Senhor. Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Besodeias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas, e lhe assentaram os batentes com seus ferrolhos e trancas. Junto deles fizeram os reparos Melatias, o Gibeonita, e Jadom, o Meronotita, homens de Gibeão e de Mispá, que pertenciam ao domínio do governador da além do rio. Ao seu lado Uziel, filho de Araías, um dos ourives, ao lado dele Ananias, um dos perfumistas, e fortificaram Jerusalém até o muro largo. Ao seu lado fez os reparos Refaías, filho de Hur, governador da metade do distrito de Jerusalém. Ao seu lado Gedaías, filho de Arumafe, defronte de sua casa, ao seu lado Atuz, filho de Asabneias. Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate-Moabe, repararam outra parte, como também a torre dos fornos. E ao seu lado Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, ele e as suas filhas. A porta do vale, repararam Nanum e os moradores de Zanoa, estes a edificaram, e lhe assentaram os batentes, com seus ferrolhos e trancas, como também 1000 covados de muro até a porta do monturo. A porta do monturo, reparou a Malquias, filho de Recabe, governador do distrito Bet-Aquerem, este a edificou, e lhe assentou os batentes com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte, reparou a Salum, filho de Coose, governador do distrito de Mispá, edificou-a e a cobriu, e lhe assentou os batentes, com seus ferrolhos e trancas, edificou também o muro da piscina de Selá, do jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele Neemias, filho de Asbuque, governador da metade do distrito de Bet-Zur, fez os reparos até defronte dos sepulcros de Davi, até a piscina artificial, e até a casa dos homens poderosos. Depois dele fizeram os reparos os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado, Asabias, governador da metade do distrito de Keila, por seu distrito. Depois dele seus irmãos, Bavai, filho de Enadade, governador da outra metade do distrito de Keila. Ao seu lado Ezer, filho de Jesuá, governador de Mispá, reparou outra parte, defronte da subida para a casa das armas, no ângulo. Depois dele reparou Baruque, filho de Zabai, outra parte, desde o ângulo até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, filho de Acós, outra parte, deste a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da mesma. Depois dele fizeram os reparos os sacerdotes que habitavam na campina. Depois Benjamim e Assub, defronte da sua casa, depois deles Azarias, filho de Mazéias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Binuí, filho de Enadade, outra porte, desde a casa de Azarias até o ângulo e até a esquina. Palau,
filho de Uzai, reparou defronte do ângulo, e a torre que se projeta da casa real superior, que está junto ao átrio da guarda, depois dele Pedaías, filho de Parós. Ora, os Netinins habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas, para o oriente, e até a torre que se projeta. Depois repararam os tecoítas outra parte, defronte da grande torre que se projeta, e até o muro de Ofel. Para cima da porta dos cavalos fizeram os reparos os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Depois deles Adoque, filho de Imer, defronte de sua casa, e depois dele Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele repararam outra parte Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf. Depois dele reparou Mesulão, filho de Berequias, uma parte defronte da sua câmara. Depois dele reparou Malquias, um dos ourives, uma parte até a casa dos Netinins e dos mercadores, defronte da porta da guarda, e até a câmara superior da esquina. E entre a câmara da esquina e a porta das ovelhas repararam os ourives e os mercadores,